Capítulo 5, item 12, que diz motivos de resignação. E diz Kardec aqui para a gente. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, ele não ficaria mais agradecido? Tal o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, o Senhor responderá: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e começai a tarefa. E por esse entendimento de Kardec, de acordo com as lições dos Espíritos, a gente percebe a misericórdia divina quando pede para a gente 1/100º, né, de pagamento das nossas dívidas. E mesmo assim, esse sofrimento a gente ainda lamenta muito, né? E muitas vezes foge do compromisso. A gente ainda temos o entendimento errôneo de que estarmos encarnados no planeta Terra, a gente tem que ser feliz o tempo todo, né? Que a gente tem que ter só coisas boas, que a gente não pode ter vicissitudes, tormentos, enfim. E aí, muitas vezes, a gente se revolta e vamos por um caminho que não é o adequado, né? Que é o da resignação e de que a gente vai receber, quando desencarnarmos, a notícia de que a gente suportou bem a prova e aí estamos quites, né? Esse é o capítulo 5, mana, item 12. O título é Motivos de Resignação. Tá bom? Maria, boa tarde. Aline, boa tarde. Boa noite já, né? Que aqui no Rio ainda está claro. Então, vamos fazer nossa prece para iniciar o estudo da Revista Espírita.
Deus nosso Pai, de infinita bondade, nos dirigimos a Ti nesse momento, o nosso pensamento e o nosso desejo da Tua bênção sobre os nossos corações, o nosso desejo da Tua permissão, da presença com cada um de nós, dos nossos guias, familiares, nossos orientadores, dos espíritos orientadores desse trabalho de divulgação da doutrina espírita pela internet, pelos meios eletrônicos, nos conduzindo no estudo e no entendimento que ora vamos fazer. Que possamos todos, aqui presentes, estarmos em harmonia com o Teu amor, permitindo assim que possamos assimilar a lição desta noite e sermos frutos e sermos mensageiros da Tua obra, ajudando aqueles que nesse momento passam por essas dificuldades e que pensam de alguma forma em sucumbir. Que possam todas essas criaturas receberem os Teus eflúvios de amor neste momento e assim se sentindo fortalecidos. Que seja em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Kair Bachuta, nosso orientador, que possamos iniciar os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, a gente vai fazer o estudo que era da semana passada, porque a Vera já adiantou dela. Nós estamos aí viajando, né, com a equipe espiritismo.net, para quem não sabe, e aí nós trocamos o estudo. E a Vera começou a falar sobre os problemas morais em relação ao suicídio, né? Não sei quem estava aqui. Então, ela estudou sobre os problemas morais em relação ao suicídio, que a gente vai dar continuidade hoje com a citação de um caso, tá? Que Kardec coloca lá na Revista Espírita, 1858. Deixa eu só ver o mês aqui. Mês de setembro, tá? Para quem quiser acompanhar. Então, é um caso de suicídio que Kardec relata aqui e depois ele evoca o espírito para esclarecer a situação e depois o próprio espírita suicida, tá? Suicídio é um tema muito importante dentro da doutrina espírita e a gente percebe isso estudando a codificação, o Pentateuco, porque a gente vê falando sobre o suicídio no Livro dos Espíritos, né? Tem um capítulo que fala sobre o desgosto da vida e do suicídio. Temos um capítulo no Evangelho, que é o capítulo 5, da onde a gente tirou a lição de abertura, que é dos itens 14 em diante, falando sobre o suicídio, as condições diversas. Temos no Céu e Inferno um capítulo imenso sobre o suicídio, com vários casos, e lá, quem tiver interesse, são casos diferentes, cada um tem uma, entre aspas, sorte após esse suicídio. Por quê? Porque a gente aprende, estudando o suicídio, junto com os espíritos, que não existe uma regra, né? Se suicidou, vai te acontecer isso. Não, não existe uma regra. Tudo vai depender da intenção. E a proposta do Kardec lá no Céu e Inferno é justamente mostrar essas diferenças, né? Por que um suicida tem um melhor desprendimento, porque ele não tem uma dívida, né, tão grave e outros têm, enfim. Então, uma conclusão que a gente chega estudando o suicídio em todas as obras da codificação e aqui na Revista Espírita é essa, que não existe regra, vai depender da intenção do suicídio, tá? Então, vamos começar a ler aqui sobre os problemas morais. E o subtítulo é Suicídio por Amor. Há 7 ou 8 meses, o chamado Luiz, vou falar em português mesmo, operário sapateiro, fazia a corte de uma senhorita chamada Vitorina, que era pespontadora de botinas, com a qual se deveria casar muito brevemente, uma vez que os proclamas estavam em curso de publicação. Então, era um casal de namorados que iam se casar.
Estando as coisas nesse ponto, os jovens se consideravam quase que como definitivamente unidos e, por medida de economia, o sapateiro vinha cada dia para tomar suas refeições na casa da noiva. Então, ele ia lá fazer as refeições na casa da noiva. Um belo dia, né, quarta-feira última que ele coloca aqui, tendo vindo Luís, como de costume, jantar na casa da noiva, sobreveio uma contestação a propósito de uma futilidade. Obstinaram-se de parte a parte e as coisas chegaram ao ponto de Luís deixar a mesa e jurando partir para jamais voltar. Então, eles provavelmente tiveram uma discussão que, segundo Kardec, foi por uma futilidade, e Luís, muito aborrecido, se levanta da mesa e vai embora e fala que não vai voltar mais. No dia seguinte, todavia, o sapateiro embaraçado veio ceder, enfim, e pedir perdão. Né? Se arrependeu, voltou lá para pedir perdão. Sabe-se que a noite é boa conselheira, mas a operária, talvez prejulgando, segundo a cena da véspera, o que poderia sobrevir, quando não tivesse mais tempo de se desdizer, recusou-se conciliar e protestos, lágrimas, desespero, nada fê-la dobrar-se. Anteontem, à tarde, entretanto, como vários dias decorreram desde aquela da desunião, Luís, esperando que sua bem-amada estivesse mais tratável, quis tentar um último entendimento. Chegou, pois, bateu à porta de modo a se fazer conhecer, mas ela recusou abrir. Então, novas súplicas da parte do pobre intrigado, novos protestos através da porta, mas nada pôde tocar a implacável pretendida. A Aline não consegue arrumar o som. Já saiu, né? Bom, quem quiser falar, gente, por favor, tá? Pode levantar a mão ou perguntar na área de texto ou fazer algum comentário, tá? Para que a gente faça um estudo interativo. Então, aqui a gente está vendo que ele tenta no dia seguinte, já volta lá e provavelmente, porque ele tem vários relatos lá e ele tira a revista espírita, ele tira muita coisa que está na básica. Eu não me lembro exatamente se está, mas deve estar. Porque ele tira muitas histórias aqui da revista espírita e coloca lá, né? Se você achar, você pode até colocar aí pra gente, mas deve estar sim. Que tá como suicídio. Porque acho que tem até um que vem escrito isso, suicídio por amor. Deve ser esse, eu não cheguei a ler. Quer dizer, que eu me lembre recentemente, né? Bom, depois a gente vê isso. Tentando achar aqui. Tem sim. A Luísa e a Pespontadeira de Botinas, isso mesmo. É a mesma história. Então, como a gente vê aqui, Luiz se arrepende, no dia seguinte volta, mas ela com receio do que aconteceu no dia anterior, não cede, e aí passam-se alguns dias, ele achando que ela está mais acessível, retorna pedindo novamente perdão. Só que ela é implacável na decisão dela, né? Ela não quer. E aí ele, no manifesto, né, espontâneo ali de raiva, ele diz: "Adeus, pois, malvada", gritou enfim o pobre rapaz. "Adeus para sempre. Tratai de encontrar um marido que vos ame tanto quanto eu." Ao mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado, depois como o barulho de um corpo caindo, escorregando ao longo da sua porta, e tudo voltou ao silêncio. Ela se imaginou que Luís se instalou na soleira da porta para esperar sua primeira saída, mas ela se prometeu não pôr o pé para fora enquanto ele ali estiver. Então, ela achou que ele estava ali sentado esperando ela sair. Mas aí, passado um quarto de hora, né, 15 minutos que isso ocorreram, quando o locatário que passava sobre o patamar com uma luz soltou uma exclamação e pediu socorro. Logo os vizinhos chegaram e a senhora Vitorine, tendo igualmente aberto sua porta, lançou um grito de horror, percebendo estendido sobre o ladrilho seu pretendido pálido e inanimado. Estava morto. Cada um se apressa em lhe dar socorro, informou-se de um médico, mas logo se percebeu que tudo seria inútil e que ele deixou de existir. O infeliz jovem havia mergulhado seu trinchete na região do coração e o ferro ficara na ferida.
Aí Kardec coloca aqui, nesse fato que encontramos no Ciência do dia 7 de abril, o último sugeriu o pensamento de dirigir-se a algum espírito superior a algumas perguntas sobre suas consequências morais. Ei-las aqui, assim como as respostas que nos foram dadas pelo espírito de São Luís na sessão da Sociedade do dia 10 de agosto de 58. Que foram as perguntas que a Vera estudou na semana passada, né? Quem teve aqui participou, né? Na semana passada, são 3 perguntas que Kardec faz ao Espírito São Luís sobre o suicídio, né? Então, uma coisa importante aqui que ele fala na hora que ele vai se suicidar é: adeus, pois, malvada, gritou enfim um pobre rapaz, adeus para sempre. Tratai de encontrar o marido que vos ame tanto quanto eu. Isso não é amor, né? E ele vai explicar lá na frente, quando ele responde, que realmente ele não amava, ele nutria uma paixão. Porque quem ama não quer ver o outro sofrer, né? O objeto do seu amor sofrer. Então ele reconhece. E tem a questão do fato impulsivo. Ele não veio premeditado, né? Você vê que ele veio pela história tentando uma conciliação. Em nenhum momento ele pensou nessa possibilidade. Aquilo foi uma coisa momentânea, por raiva, enfim, por superexcitação. E aí ele comete esse ato. Por que isso é importante? Isso vai ser levado em consideração, né? Na hora da sua dívida, de elaborar o seu plano reencarnatório e até mesmo no sofrimento após o desencarne, desta forma, né? Do suicídio. E aí o Kardec começa a perguntar ao espírito superior: a jovem causa involuntária da morte do seu amante tem responsabilidade? O que vocês acham? Tem responsabilidade ou não? Isso também é importante a gente analisar. Ele se matou por conta dela. E aí, qual é a responsabilidade dela nisso? Será que ela tem responsabilidade? O que vocês acham? Tem responsabilidade, tem. E aí, isso vem nos ajudar no entendimento de quando a gente pega uma mãe com um filho bastante defeituoso e você vê aquele sofrimento de pais com determinados filhos difíceis, né? Poxa, mas se ele cometeu o ato, por que os pais, nem sempre os pais se propuseram de forma abnegada a receber aquele espírito, né? Muitas vezes acontece que não tem nem ligação familiar, né? Família espiritual que a gente está falando, e o espírito, por sua elevação, se propõe a reencarnar para ajudar determinado espírito. Mas a grande maioria a gente sabe, dito pelos espíritos, que não é assim, que é porque há uma ligação, né? E uma dessas ligações pode ser essa. Então, como a Luísa falou, realmente tem. O Neubert coloca, né? Acho que se ela não tivesse coração tão duro, as coisas poderiam ter sido diferentes. Sim, poderiam ter sido diferentes. Mas não é unicamente a culpa dela, né? Como a gente vai ver a seguir. Então, o espírito responde para Kardec, sim, porque ela não o amava, né? E aí ele vai questionar, mas poxa, né? Porque ela não amava, ela é culpada? Não, não é bem assim. Pergunta Kardec, para prevenir essa infelicidade, deveria desposá-lo apesar da sua repugnância? Quer dizer, ela não amava e mesmo assim teria que casar? Os espíritos respondem, ela procuraria uma ocasião para se separar dele. Ela fez no começo da sua ligação o que deveria fazer mais tarde. Então, por algum motivo, ela até deveria fazer mais tarde isso, se separar, mas de uma forma diferente, né? Porque o que a gente entende é que eles vinham bem e ela fingindo gostar, ou enfim, tentando levar de alguma forma, ela acaba fazendo ou proporcionando uma separação que não era o momento. E aí Kardec novamente, assim sua culpa consiste em ter mantido nele os sentimentos que ela não partilhava, sentimentos que causaram a morte do jovem? Sim, é isso. Então a conclusão é essa. O erro dela, a parte da culpa dela, consiste justamente em manter nele esses sentimentos. Então a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, né?
Quem ainda não é casado, ou quem é casado, parar e refletir. Por que que eu estou alimentando numa determinada pessoa um amor que eu não sinto por ele? Eu tenho medo de desmanchar, eu tenho medo de terminar porque minha família vai falar, porque meus amigos no trabalho vão falar, enfim, porque eu já estou com não sei quantos anos e não casei ainda, né? A mulher tem muito disso. Boa noite, Paty Cavalcante. Então, a gente tem muito disso ainda. Mulher tem muito disso, né? Então, vou levar a si mesmo. Enfim. E quando a gente fala isso, a gente não está falando das dificuldades no relacionamento. Porque o relacionamento são dois países, né? Cada um fala uma língua. E é complicado. A gente está falando do sentimento, né? Exatamente, Neubert. Sois eternamente responsável por aquilo que cativas. Emmanuel, no livro Sexo e Vida, né? Se não me engano, aquele livro fininho, ele fala sobre isso, né? Aquilo que você alimentou no teu companheiro, você vai ser responsável. Então, se você alimentou um sentimento que você não compartilhava, e aí por uma decisão súbita você interrompe porque você encontrou coisa melhor, ou enfim. Nesse sentido, você vai responder por todo o sofrimento daquela criatura. Então, na verdade, o erro dessa jovem foi isso. Foi alimentar nessa pessoa, no Luiz, um sentimento que ela não nutria mais. Porque se você vai esfriando o teu relacionamento, vai pautando, vai colocando os teus sentimentos, vai chegar um momento que vai se separar, que provavelmente era esse momento que o Espírito fala aqui, que no futuro isso ia acontecer. E ali não era o momento ainda. E pergunta Allan Kardec novamente. Sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à sua falta. Exatamente. Não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte. Pergunta, né? Aí o Luiz só, né, isso salta aos olhos, ou seja, ele confirma essa conclusão de Kardec. Então, a gente entende que a responsabilidade é proporcional à nossa falta. O suicídio de Luiz encontra uma desculpa no descaminho em que o mergulhou a obstinação de Vitorine? Vejam bem a pergunta, né? O suicídio de Luiz encontra uma desculpa no descaminho em que o mergulhou essa obstinação de Vitorine? Sim, por quê? Porque seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que quer se libertar da vida por um motivo de covardia. E isso a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na questão suicídio, é tão grave esse procedimento, né? Uma infração tão grave, que os espíritos são bem duros quando eles estão tentando fazer você despertar em relação ao suicídio, né? Lá no Evangelho ele coloca que a calma e a resignação auridas na maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio. Então, na verdade, ele está falando o quê? Se a calma e a resignação vão nos dar essa confiança no futuro para não cometer o suicídio, é porque a gente é rebelde, porque a gente não é resignado, porque a gente é impaciente, porque a gente quer as coisas na hora que a gente quer, como a gente quer, né? E se a gente não tem, aí a gente se aborrece, né? Enfim, isso, e a gente tem que parar para pensar quais são as situações que a gente está vivenciando isso para o nosso dia a dia. Às vezes a gente se aborrece com uma coisa muito simples. Por exemplo, vou citar. No sábado saí eu, meu marido, com meu cunhado, minha cunhada, enfim, um casal de amigos. Porque estava esgotada a bilheteria de um determinado filme, meu cunhado já ficou muito nervoso. E já queria discutir e brigar. Então, qual é a nossa postura? Qual seria a postura de cada um de vocês se está num momento desse? Né? Se aborrecer com a atendente, se aborrecer com a... Não, é se retirar,
e vamos embora. Amanhã a gente vê, outro dia a gente vê. Porque aqui, isso é uma coisa bem banal, né? Tô dando um exemplo bem banal. Mas aí a gente tem que trazer isso para as dificuldades do dia a dia mesmo. Né? As dificuldades que a gente tem de relacionamento, do filho que não tem um comportamento que a gente gostaria de ter, do marido, da esposa, da pessoa que trabalha conosco. Isso é tão difícil, né? No trabalho, você ter essa calma, essa paciência, enfim. Então, quando o Espírito coloca isso, que bastaria a gente ser calmo e resignado, que a gente passaria por essas dificuldades de forma adequada, e a gente muitas vezes não consegue, né? A gente vê aí as estatísticas dos suicídios são muito grandes, e que eu acho que está tão banalizado que nem é divulgado tanto. Não sei qual é a relação de vocês sobre o suicídio, o que vocês sabem. Mas o suicídio ainda, o índice é muito alto, é muito alto. Para vocês terem uma ideia, há alguns anos, eu acho que deve ter acho que uns 4 ou 5 anos, né, Amanda, que eu estava fazendo uma pós na UERJ, e acho que no terceiro dia de aula, cheguei lá, tinha um senhor que tinha se suicidado. Lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, você entra muito fácil, você não precisa se identificar, né? Uma universidade, você entra e lá o pessoal vai, são, sei lá, 20 andares, não sei quantos andares, o pessoal vai até o último andar, acho que são 10 andares, e se joga. E nesse dia estava lá o corpo do senhor lá embaixo. E para mim, aquilo foi desesperador, né? Me recolhi, fiz prece, enfim. Até me emocionei e tal. Aí veio, quando começa a aula, o professor, que era um psiquiatra, ele vira, todo mundo exaltado com a situação, ele vira e diz assim, todo mês tem um aqui, que aqui é muito fácil de entrar, o pessoal sobe, vai lá no último andar e se joga. Isso aqui todo mês tem um caso. Como todo mês? Neubert já ouviu falar, Neubert, que é aqui do Rio de Janeiro, sobre isso? Eu nem sabia que se suicidava na UERJ, né? Então, você toma um choque assim e você vê o quanto ainda é grande os casos de suicídio. Pois é, nem eu. Fiquei sabendo lá nesse dia o professor ainda falou assim, bem banalizado, não, todo mês tem um caso desse. Falei assim, caramba, gente, como tem gente... E a gente sabe disso quando os espíritos começam a falar para a gente da importância do estudo. A gente tem aqui, para quem não conhece, o estudo sobre a memória de um suicida. Lá no terça-feira, né, Mana? 9h30 da noite, com o Dr. Mário Coelho. Toda terça-feira, às 21h30. Sobre Memórias de um Suicida com a Ivone Pereira. Somente quando a pessoa é conhecida, né? Como teve o caso há pouco tempo, né? Daquele parente do Chiquinho Scarpa, e logo depois foi da namorada dele, provavelmente influenciada por ele, né? Porque ela, enfim, cometeu o mesmo ato, poucos meses depois. E realmente, só quando é pessoa conhecida. A Paty está falando que teve um caso na família. Se você quer falar sobre esse caso, Paty, se quiser eu libero o microfone para você, ou se quiser escrever na área de texto. Eu acho que muitos de nós, né, ou já viu, ou tem um caso na família, ou já viu A Luiz coloca, né, aqui no prédio onde moro, era comum virem e se atirar nisso. Ai, Luiz, que tristeza. Que tristeza. É onde você mora, né? É complicado, é muito complicado. Aí você fica, é chocante, porque aí você fica imaginando o ambiente espiritual do local, né? Tipo da UERJ, já que ele fala que todo mês entra um e é complicado, né? O Neubert coloca, a revolta faz a gente sair do nosso caminho e cair em um outro com tanta força como... Isso que o Espírito vem falar aqui. Uma coisa é certa. Não é... Oi, Brás, boa tarde, boa noite, né? Não sei, porque tá claro ainda. Ele coloca que a consequência, a dívida, o resgate não é igual, não existe regra. Porém, uma coisa é certa. Todos vão ter a mesma decepção depois desse ato aí
Complicado, né? Por quê? Vão tomar um susto, vão ver que o problema não sumiu e ainda se agravou, né? Como tem lá no Céu e Inferno, o caso da mãe, que para reencontrar o filho que tinha falecido, se mata. Na verdade, só se afasta mais, né? Em vez de se aproximar, só vai aumentar o tempo, se ela fosse sofresse com resignação, se ela entendesse a providência divina. O que acontecia? Chegar o momento dela desencarnar e ela ter o filho dela lá esperando por ela. Mas aí ela se revolta, se suicida, e aí ele está num canto. Tem uma história, acho que também, não sei, o Nilbert que lembrou aí do caso do Céu e Inferno, talvez esteja mais fresco na cabeça dele. Tem um caso, parece também, de um casal, né? Que ele morre, acho que vão se encontrar, porque a sociedade parece que não aceita, eu não lembro muito bem o caso. Mas enfim, é um casal que se suicida e se combinam, porque não podem ficar juntos, exatamente. E aí, vai ser uma eternidade aí, acho que é isso mesmo. Tá lá no Céu e Inferno, é só olhar lá no capítulo do suicídio, os casos que tem lá. É complicado, né? Muito complicado. A Paty coloca que foi um cunhado dela, há uns 14 anos. A gente tem que orar muito, né? Por esses espíritos, para tentar. A gente sabe que a gente não vai mudar. O que eles tiverem que vivenciar, vão vivenciar. Mas para aliviar, né, um pouquinho a dor e fazer com que eles possam entender, porque muitas vezes se suicida e não entende o que está acontecendo, né? Fica perdido. Então, o que a gente pode fazer é orar. Divaldo, né, faz isso, ele até angariou alguns amigos assim, dessa forma, né, orando pelo suicida. A Ivone tinha essa prática, né, ela estava lendo o jornal, se lesse ali, ela recortava o nome da pessoa, se fosse, se fulano se suicida, ela recortava e continuava orando pelaquela pessoa. Enfim, é o que cabe a nós fazer, o que cabe à família aí da Paty, que passou um caso, né, realmente, orar por esse espírito para que ele possa se reencontrar em breve, reencarnar e conseguir forças aí para vivenciar o que tem que ser, né? Então, continuando aqui. Então, o número 5, né? Pergunta 5, encontra uma desculpa no descaminho que mergulhou a obstinação? Sim, porque seu suicídio que proveio do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que um suicídio do homem que quer se libertar da vida por um motivo de covardia, né? Por exemplo, perdeu todo o dinheiro na bolsa, lá numa aplicação, aí ele vai e se suicida. Vai ser difícil, mas por que ele passou por essa dificuldade? O que ele tem que aprender nessa dificuldade? Né? Porém, quando é por amor, é levado em consideração, então, a intenção, o motivo. O Nilbert coloca, o pior é que muitas vezes o suicida o é porque não suporta a prova que escolheu para si mesmo antes de reencarnar. Então, ele volta com as débitos, procura a porta de fuga quando pode procurar ajuda e forças na oração, né? Ajuda em geral. Com certeza. É o que a Vera estudou semana passada, né? Quando fala sobre as perguntas lá para São Luís. Ele fala exatamente isso que você está colocando aqui, né? De não suportar a prova, e aí ele pede para vir com uma determinada situação, e aí, novamente, por algum motivo, ele procura essa fuga, que é um caminho errado. E o Luiz até fala, o Espírito São Luís, olha a minha intimidade com o Espírito, né? O Luiz. O Espírito Luiz, pois é, né? Olha só, tô assim com o Espírito Luiz, São Luís. Ele diz que, na verdade, todos nós somos guiados pelos nossos bons espíritos, os nossos protetores, os nossos guias protetores, familiares ou não. E que eles nos ajudam, nos orientando, né? Quando a gente tem alguma dificuldade, eles ficam tentando ajudar a gente. Mas que a gente também tem, por conta do nosso grau evolutivo, as nossas dificuldades morais, a gente tem esses espíritos que estão em sintonia com os nossos pensamentos. E muitas vezes, querendo o nosso mal, ficam tentando nos induzir ao suicídio. Boa noite, Verônica, seja bem-vinda. Então, quer dizer, e aí ele pergunta, poxa, mas, né, Kardec pergunta, né, por que a gente não ouve esses bons espíritos? Porque a gente não entra em prece.
em oração. Na hora da dificuldade, agora eu vou falar como, né, da área médica. Quando a gente tem alguma dificuldade, estresse, né, aborrecimento, ansiedade, a gente libera substâncias em nosso cérebro que interferem no nosso raciocínio, no nosso pensamento, na nossa memória. É por isso que quando a gente está assim, a memória falha. Né? Eu canso de receber paciente no consultório que fala assim, eu estou com problema de memória, eu vim aqui porque, né, a senhora é geriatra, eu vou... Não, mas o problema de memória dela está ligado à ansiedade. Aí você trata a ansiedade, você trata a depressão, aí o paciente melhora. Tem nada a ver com Alzheimer ou outras demências, enfim. Então, quando você está nessa situação, como é que você vai conseguir captar as orientações dos bons espíritos? Fica complicado, né? Você está lá no aborrecimento, você não raciocina, você não presta atenção nem quem está do seu lado. Falando contigo, calma, você quer agredir, você quer fazer isso e aquilo. Você não consegue ouvir quem está do seu lado encarnado. Imagina desencarnado. E é na hora que a gente lê muito tristemente nos livros aí de André Luiz, enfim, nas psicografias, que o nosso guia fica lá entristecido, olhando para a gente, lamentando o nosso comportamento, a nossa conduta, porque a gente, na hora da dificuldade, não entrou em prece. Se vai resolver o problema ou não, não importa. Né? Importa que a gente tenha sintonia com Deus, sintonia com os bons espíritos, para evitar um mal maior. É isso que a gente tem que parar para... Ah, mas eu orei, não adiantou nada, o problema continuou. E se você não tivesse orado? Será que você não teria uma... Por exemplo, esse espírito aqui, o Luiz, esse caso aqui do Luiz. Se ele não tivesse, né, se resignado ou orado, será que ele não teria desistido? Porque o suicídio aqui que ele cometeu foi um ato, assim, momentâneo, impulsivo. Ele não foi programado com isso, como ele vai dizer mais adiante. Então, são esses momentos de reflexão que nos ajudam a evitar o mal maior, né? E que a gente precisa lembrar nas horas de dificuldades dessa questão, né? Pois é, Nilbert, a gente sempre esquece desse mal maior. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu aprendi muito estudando sobre essa questão, né? Não é para a gente não está aqui para aliviar a nossa dificuldade, porque a gente não reencarnou para ser feliz aqui na Terra. A gente vai ter momentos felizes, a gente reencarnou no planeta. Se fosse para ser feliz, eu estava num planeta melhor, superior, mais evoluído. Não, eu estou num planeta de provas e expiações. Lá no Evangelho é dito para gente, é planeta de espíritos rebeldes. Então acabou. E basta eu olhar para dentro de mim, eu vou ver as minhas dificuldades ainda, eu vou entender que eu preciso estar aqui, porque eu preciso passar por tais dificuldades para aprender. Ah, mas eu tenho uma esposa que me tira a paciência. Não, ela não tira, você não tem. Você está com ela para justamente aprender a ser paciente. É fácil? Não é fácil. Né? É difícil. Mas as dificuldades, então a prece não é para aliviar as dificuldades, tirar nossas dificuldades, resolver, não é isso. É para te fortalecer, para enfrentar a dificuldade e para evitar essas atitudes que seria o tal do mal maior. Um suicídio, um assassinato, né? Às vezes a gente vê, sai, briga ali no bar, tira o revólver e mata. Né? Então é para evitar um mal maior. A Paty colocou um exemplo, né, do que eu falei, do cunhado dela foi esse, né, dinheiro, deixou 3 filhos. Isso o que é? Isso, claramente os Espíritos dizem aqui pra gente no Evangelho e no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, então, eles pegam tão pesado, mas é bom porque tem que chocar. Ele coloca aqui, da onde nasce o desgosto da vida, né, que aí a pessoa vai para o caminho do suicídio, efeito da ociosidade, da falta da fé e da saciedade. Aí você vê a pessoa que tem muito dinheiro e perde, né? Então, assim, é para chocar mesmo, para você ver se você, olha, vamos acordar para a vida, vamos trabalhar, vamos, né? Ah, eu tenho que trabalhar hoje, a gente tem que trabalhar todo dia, a gente tem que agradecer por ter um emprego, né? E por aí vai. Mas, é assim, aí você vai comparar com outro caso, a gente vê realmente que
Infelizmente, foi um ato de orgulho, né? Porque no momento do desespero, ele não pensou nesses 3 filhos. Né? Porque talvez ele ficando, mesmo tendo perdido o dinheiro todo, ele conseguiria ajudar de uma forma melhor. Eu estou tentando lembrar um outro caso aqui que fala sobre isso. É um caso exatamente assim, que eu não sei em que livro está. Mas a minha biblioteca viva aqui, o Nilbert talvez lembre. Eu acho que é num dos livros do André Luiz, que fala sobre isso. De um pai que se suicida quando... Não, é no Memórias de um Suicida. A Mana deve saber, a Mana que estuda Memórias de um Suicida aqui com o Mário Coelho. Que um daquelas pessoas que está lá, do rapaz que se suicidou, foi porque perdeu o dinheiro e se suicida, e quando vão visitar lá os filhos, uma virou prostituta, né? E aí ele, infelizmente, né, ele é orientado, ó, se você não tivesse se suicidado, né? É isso, né, Mana? Lembrei agora, porque minha memória está boa. Mas é complicado, é muito complicado, né? A gente não pode entrar também no caminho do julgamento, né? Agora não sei qual é a visão da sua família, mas é orar realmente por esse espírito agora, para que ele possa se reerguer, né? E retornar aí no caminho evolutivo. Aí Kardec coloca uma nota aqui, vamos dar uma acelerada, né? Falta. Dizendo que esse suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, isso significa, evidentemente, que há criminalidade, embora menor. Então, suicídio sempre é um crime. A falta consiste na fraqueza que não soube vencer. Sem dúvida, era uma prova sobre a qual ele sucumbiu. Então, a gente não está, mesmo a gente tendo falado que ela tem participação na culpa do suicídio dele, a gente não está isentando ele de culpa, né? Até porque é uma prova que ele tinha que passar, mas que ele sucumbiu. Ora, os espíritos nos ensinam que o mérito consiste em lutar vitoriosamente contra as provas de todas as espécies que são a própria essência de nossa vida terrestre. É o que a gente acabou de falar, né? A essência da nossa vida terrestre são essas provas pelas quais a gente tem que passar e aprender. O espírito de Luiz, tendo sido evocado, né, uma outra vez, se lhe dirige as perguntas seguintes. Agora, Kardec vai fazer perguntas para o próprio espírito suicida. Tá? Não é mais o espírito superior que está respondendo. Aí diz assim, Kardec pergunta para ele, né? Que pensais da ação que cometeste? Ele responde, Vitorina é uma ingrata. Eu errei em matar-me por ela, porque ela não o merecia. Kardec pergunta, ela, pois, não vos amava? Não, responde ele. Ela acreditou no início, iludiu-se. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos. Então ela ficou contente com esse pretexto para se desembaraçar de mim. Então, o que a gente entende disso? Que quando eles começaram a namorar, ela até achava que gostava dele, né? No início, ela se iludiu. Porém, nessa briga que eles tiveram lá na hora da refeição, que foi uma futilidade, segundo Kardec, ela percebeu que era um meio de terminar com ele. Viu que realmente não o amava e usou esse pretexto para poder terminar com o Luiz, né? E vós? Pergunta Kardec. A amava sinceramente? Olha o que ele responde, que a gente já falou. Tinha paixão por ela, eis tudo, eu acreditava. Se amasse com amor puro, não teria querido causar-lhe pesar. Então, aí que a gente vê que a gente ainda, quando é que a gente vai entender e saber que a gente aprendeu a amar, que a gente já consegue amar, né? Quando a gente quer o bem, independente se esse bem vai nos tirar algo, né, nos causar alguma perda, enfim. É querer o bem do próximo. Então ele entende que ele não amava, que ele tinha paixão. Porque se ele amasse, ele não causaria esse mal para ela, né? E aí o pessoal pergunta, mas caramba, o filho que morreu, a mãe pega e se suicida, isso não é amor? Não é amor. Isso é apego. Apego. Porque Deus, é difícil falar isso, né? Para quem é mãe, não sei se alguém aqui na sala é mãe, mas é difícil falar isso, né? Quando às vezes a gente está falando sobre isso, alguém pergunta, quem é você para falar que você não é mãe? Você não sabe? Não, é difícil. Mas a gente entende, pelos esclarecimentos dos espíritos, que os filhos são
empréstimos. Deus te confiou aquele espírito para que você ajudasse nessa encarnação. Ponto, acabou. A nossa verdadeira família é a família espiritual. Por isso, uma hora pai é pai, outra hora ele volta como filho, e por aí vai. Então, quando a gente sofre em demasia, quando a gente não gosta da nora, não gosta do genro, né? Porque, na verdade, a gente tem um apego. A gente quer o filho pra gente, ponto, bonitinho, acabou. E não é assim que tem que ser, né? Então, mesmo no caso de uma mãe com filho, ela se suicida para encontrar com ele, isso é egoísmo, né? Isso foi fraqueza, ela sucumbiu, mas por egoísmo, por apego, e não verdadeiramente por amor, né? Até porque mostra, né, uma rebeldia contra Deus. E o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Como você vai se amar, como você vai amar o próximo se você não consegue amar a Deus, né? É complicado. Continua aqui. Pergunta 4. Se ela soubesse que queríeis realmente vos matar, teria persistido em sua recusa? Responde o Luís, não sei, não creio, porque ela não é má, mas ela seria infeliz. Foi melhor para ela que isso se passou assim. Então a gente percebe aqui que isso também vai ser levado em consideração, né? Ela não é, ele vê que ela não é má, ela já sabe agora que ela não é má, né? E talvez ela, se ele ameaçasse que fosse se matar, ela voltasse com ele, mas e que adiantar, né? Ela seria infeliz. E aí ele coloca então que foi melhor assim. Chegando à sua porta, pergunta Kardec, tinhas a intenção de vos matar em caso de recusa? Isso é que é importante para a gente ver por que ele já está conseguindo conversar de alguma forma aqui. Porque quando a gente vai ler Memórias do Suicídio, quando a gente vai ler qualquer livro que fala dos suicidas, a grande maioria está em grande sofrimento, né? Bastante atormentado, bastante perdido, ainda muito ligado ao corpo, porque foi uma morte abrupta, né? Ainda então sofre junto com o corpo aquela decomposição que acontece, é de muito sofrimento, né? Então, oi, Lusitana, boa tarde, boa noite. Então, vendo o espírito aqui já respondendo, apesar dele falar do sofrimento dele, a gente já consegue entender uma linha de raciocínio dele. Então, por quê? Por causa disso aqui, ó, ele fala que ele não foi com essa intenção de se matar, né? Não foi premeditado, e isso é esclarecido lá no Livro dos Espíritos. Ele não foi premeditado com essa intenção, foi uma coisa repentina. E ele responde, não tinha essa intenção, não pensava nisso, não acreditava que ela seria tão obstinada. Não foi senão quando vi sua obstinação, quando então a vertigem me tomou. E aí ele cometeu o ato. Pergunta a Kardec, pareceis não lamentar o vosso suicídio, senão porque Vitorine não a merecia. É o único sentimento que experimentais? Né? Porque ele dá a entender que ele está lamentando o suicídio porque a Vitorine não merecia que ele se matasse por ela, né? E ele responde, neste momento sim, estou ainda todo perturbado. Parece-me estar à sua porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. Então a gente vê aqui que ele ainda está em perturbação. Boa noite, Mabiafer. Ele ainda está em perturbação, ele não consegue entender. Apesar dele ter uma linha de raciocínio que a gente ainda não vê na maioria dos suicidas, ele consegue, porque foi levado em consideração o que motivou aquele ato. Foi uma coisa de momento, né? Mas vai responder porque não deixa de ser um crime. Mas ele já consegue, ele se sabe perturbado, mas ele já consegue perceber alguma coisa, e no momento que ele está conversando ali com Kardec, com os que estão invocando, ele percebe que ele lamenta o suicídio porque ela não merecia, exatamente, diferente do premeditado, né? O premeditado é muito pior, é um crime muito pior. Então, ele percebe que lamenta o suicídio por conta disso, mas ele também tem outros sofrimentos, que é quando ele fala que ele ainda parece que está na porta dela. Que isso a gente estuda lá no Memórias, né? Os espíritos vão falando isso, que parece que eles estão revivendo aquele ato, revivendo, né? Quem deu um tiro, pô, toda hora vem na cabeça ele tomando um tiro,
e como se estivesse vivendo novamente o ato. Isso deve ser um sofrimento muito grande. É um ato de maturidade, né, Nelbert? Sempre é, né? Quando a gente não consegue lidar com uma dificuldade, na verdade nós somos, como a Joana de Ângeles diz, né? Somos adultos imaturos psicologicamente, né? Que não significa desconhecimento, né? Não significa, a gente já conhece, por isso somos rebeldes, porque se a gente é rebelde, porque a gente já conhece. Tá bom, Lusitana. A gente já conhece, né? Rebelde não pode alegar, mas eu não sabia. Não, a gente sabe. Não precisa nem ser espírita, né? Jesus esteve aí há 2000 anos, deixou lá o evangelho e a gente não segue. A gente não consegue ainda, é muito difícil. Mas a gente tem um conhecimento, mas somos... Não está escutando nada, Paty? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei mexer aqui nesse computador, entendeu? Não sei onde aumenta mais o volume. Onde eu sei abrir, eu já aumentei. Mas, só se for aí no computador de vocês aí que tem que aumentar, não sei. Eu tenho que ver isso aqui. Mas só quando meu marido chegar do trabalho. Para a Verônica tá bom, para a Luiz tá bom. Então vamos seguir. Então a gente percebe que ele tem um sofrimento porque ele está revivendo aquele momento na porta dela, né? Porém, eu botei mais perto da boca, vamos ver. Mas aí fica aquele assopro, né? Aí fica complicado. Bom, aí na 7, tá lá. Compreendê-la eis mais tarde. Né? Essa parte que ele diz que ainda não compreende. Ele está perturbado ainda. E ele responde, sim, quando estiver esclarecido. Fiz mal, devia deixá-la tranquila. Fui fraco e disso carrego a pena. Vede bem, a paixão cega o homem e leva-o a fazer tolices. Só o compreende quando não há mais tempo. Por quê? Porque não parou. Não parou para refletir. Opa, calma, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tendo esse descontrole? E na 8, a última pergunta aqui de Kardec. Dissestes que disso carregavas a pena. Que pena sofreis? Aí responde o Luís. Errei em abreviar minha vida. Não devia. Devia suportar tudo antes que pôr-lhe fim antes do tempo. Aliás, sou infeliz, sofro. É sempre ela quem me faz sofrer. Ela me parece ainda ali, à sua porta, a ingrata. Não me faleis dela mais, não quero nela mais pensar. Isso me faz muito mal a Deus. Então, ainda lembrar dela faz lembrar do ato e aí ele ainda sofre. Mas a gente consegue, comparando, perceber que ele já concluiu que ele cometeu um erro, né? E isso vai se tornar menos difícil aí no seu processo reencarnatório. Provavelmente vão retornar juntos, né? Para se perdoar, para se entenderem, enfim. É isso. Então, para quem quiser saber mais sobre o suicídio, eu não sei qual é o estudo que se segue, tem muita coisa sobre o suicídio, muita coisa em toda a codificação, né? Então, tem lá. No Livro dos Espíritos, a gente tem, na quarta parte, né, o capítulo 1, que fala sobre o suicídio, né, que vai falando disso que a gente comentou, né, das diferenças na hora da desencarnação, o que acontece com aquele que se mata na esperança de ter uma vida melhor, né, ele coloca que é uma grande loucura, que é justamente o contrário que acontece, né? E por aí vai. Aí tem, ele fala aqui o estudo de hoje fala do suicídio moral, né? Que é isso, que é quando você comete suicídio por paixões, né? Quando a gente vai cometer esse ato por motivo de paixão. Isso chama-se suicídio moral. E aí ele pega até pesado, né? Eles colocam aqui os espíritos, né? Não é um suicídio moral, não percebeis que nesse caso um homem é duplamente culpado? Há nele então a falta de coragem e bestialidade,
acrescidas do esquecimento de Deus. Vai lá na ferida, né? Vai bem na ferida. Aí a gente tem que acordar, né? Na hora que a gente lê isso, a gente não pode se revoltar. Ah, como é que ele fala assim? Não. Opa, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? E aí ele também fala daquele que tira a vida na hora do desespero, que é amenizada. Não é tirada a culpa, mas é amenizada, né? Então, aquele que premeditou, ele é mais culpado porque ele tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Ele programou o suicídio, ele teve tempo para refletir e voltar atrás. Mas não fez, então ele é mais culpado, né? Também coloca aqui no Livro dos Espíritos que é sempre o culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus, né? E como a gente já falou também, fala aqui, muito diversas são as consequências do suicídio, né? Vai depender da intenção, do momento, enfim, se foi premeditado ou não, o que motivou, né? Mas a gente também aprende que não há apenas determinadas, né? Em todos os casos vai corresponder sempre às causas, porém a gente aprende que há uma consequência que o suicida não vai escapar, independente da causa, que é o que a gente já falou também, que é o desapontamento. Oi, sabe, quanto tempo? É o desapontamento. Vai chegar lá e ver que não adiantou nada. Né? Muitas vezes você se matou por alguém que, como no caso dele aqui, não está nem aí, não merecia, se na cabeça dele ela não merecia, porque ela não amava, né? Ou você se matou para reencontrar e não reencontra, você se matou para acabar com o seu sofrimento e não acabou, pelo contrário, né? Dobrou, multiplicou, enfim. Então, é complicado. Então tem lá no Livro dos Espíritos, a gente tem no livro Céu e Inferno também um capítulo só sobre casos de suicidas, para quem quiser ler. São vários casos. Aí a gente vai perceber a diferença de um para outro, das consequências. A gente tem sobre o suicídio no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5. Quando fala lá dos aflitos, né? Fala sobre o suicídio, fala do momento de loucura, que é quando a gente comete esse ato insano subitamente. Tudo a mesma coisa, tá? Instruções dos espíritos a respeito do suicídio. E temos aqui, terça-feira, o estudo do Memórias de um Suicida, toda terça às 21h30. Tá bom? Então a gente vai encerrar. A Mana botou aqui. Ah, tá bom, não tem problema não, Mana, a gente faz. E o Nilbert coloca, né? Todos os problemas possuem solução. Por mais que não consigamos ver, outra pessoa pode nos ajudar a vê-lo, precisamos pedir ajuda. Exatamente, Nilbert. Existem duas questões. Primeira, a questão espiritual, que a gente quer a solução do problema para ontem. Né? A gente ainda, é igual o Altivo falava, a gente sabe muito de espírito, fala muito de espírito, mas ainda não vive como espírito. Então, a gente quer que resolva agora, amanhã, nessa encarnação, quando a gente aprende que uma encarnação é como se não fosse nada em todo o tempo, a eternidade que a gente tem pela frente. Né? Então, a gente tem que primeiro aprender isso. A gente vai aprender isso, entender isso na confiança em Deus. Quando a gente tiver fé em Deus e certeza absoluta do futuro, a gente vai conseguir trabalhar melhor isso. E a outra questão é justamente o que a gente já comentou. Quando a gente está ansioso, nervoso, a gente tem dificuldade para achar uma solução. É para isso que servem os psicólogos também, né? Muitas vezes falam, não vou no psicólogo porque ele não resolve nem o problema dele, vai resolver o meu. Não é assim que funciona. O psicólogo não está envolvido emocionalmente no problema. Então, ele pode conduzir o teu raciocínio para que você veja o problema. E muitas vezes você percebe assim, nossa, que tolice que eu estou fazendo. É isso que acontece quando a gente faz terapia, né? Então, é isso que você está falando. A gente precisa de ajuda e outra pessoa de fora muitas vezes não consegue ajudar aí na dificuldade. Então, sempre que a gente está em sofrimento, a gente tem que recorrer a alguém. Seja terapeuta, seja amigo, aí a gente vai tentar selecionar um amigo que te ajude, te levante, te dê um livro e por aí vai, né? Oi, Nina, boa noite.
Então, tá bom, gente. Era isso que a gente tinha para passar da lição de hoje, tá? Eu não sei se na semana que vem continua esse assunto. A Vera que vai liberar para a gente a programação, tá bom? Mas a gente vai se encontrando por aí. Domingo a gente tem um estudo aqui às 4 horas, né, mana? Acho que é 4 horas. Tá? Eu vou estar aqui presente com vocês no próximo domingo, tá bom? A gente vai estudar um capítulo aí do Céu e Inferno. Então é isso, vamos fazer. Eu que agradeço, Luiz, a presença aí de vocês com o problema do som, mas estamos aí para estudar sempre juntos e aprender um com o outro, né? A Mana me passou que ninguém quer fazer a prece, quem quer fazer não tem microfone, está sem microfone, né? Será que é isso mesmo? Então vamos fazer a prece de encerramento, tá? Vamos lá. Se alguém que quiser fazer, só levantar a mão. Ninguém? Aí o silêncio. Tá bom, Nilbert, vamos lá. Eu faço a prece. Em agradecimento a esse momento aqui, que a gente está reunido para estudar aí a doutrina espírita pela essa oportunidade que temos, tão abençoada, de nesta encarnação ter o contato com o espiritismo, né? Jesus, querido mestre, novamente nos dirigimos ao teu pensamento, ao teu coração, em agradecimento pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do convívio com os amigos, com os novos amigos, para que possamos sempre estar discutindo, esclarecendo em torno da doutrina espírita, para que possamos evitar que descarrilhemos do teu caminho, daquele caminho que leva à perfeição, ao teu coração, ao seio de Deus. Jesus, mestre amigo, nesse momento, por conta do estudo desta noite, te rogamos que possa levar a todos os espíritos suicidas deste momento um alívio, uma bênção, um bálsamo, para que eles possam se sentir fortalecidos, despertados, e para que eles possam te conhecer, mestre amigo, e sentir a felicidade que nós, que conhecemos a ti, ora sentimos. Que seja em teu nome, mestre amigo, em nome do nosso orientador Cair Barchuta, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar mais um estudo sobre a doutrina espírita neste momento. E que possamos continuar no nosso dia a dia, levando esses esclarecimentos para os nossos atos, nossas vidas, seja familiar, seja profissional. Que assim possa ser, graças a Deus.